filme Estômago 2, O Poderoso Chefe, foi exibido no Festival de Cinema de Gramado, dentro da competição de longas brasileiros. Com direção de Marcos Jorge, o filme aborda questões como gastronomia e poder. Vamos ouvir a entrevista que a equipe do filme nos concedeu para o Correio do Povo. Bom, gostaria de perguntar para vocês como foi que surgiu essa convergência de fazer um filme um pouco brasileiro, um pouco italiano, essa coprodução, e como correu, né, a produção, essa sinergia das equipes um pouco em cada país. A Cláudia pode responder. A ideia foi dela. O Estômago já era uma coprodução internacional, inclusive foi o primeiro filme efetivamente em coprodução oficial entre o Brasil e um outro país, né? Existiam acordos desde a década de 70, mas ninguém tinha usado ainda. Então foi o primeiro filme que utilizou de um guarda-chuva institucional para fazer um filme em coprodução. Isso garantiu uma binacionalidade para o filme e com isso a gente saiu das fronteiras nacionais, né? A gente conseguiu distribuir para 26 países, porque ele era tanto brasileiro quanto europeu. E no segundo a gente queria ter essa mesma proposta, né? Mas o primeiro ele tinha ficado mais limitado a uma história brasileira. E eu acredito que para o filme realmente ter uma coprodução internacional efetiva, ele tem que falar com as duas culturas, né? Ele tem que atravessar as fronteiras não só do ponto de vista comercial, mas também cultural, né? Ele tem que expandir, ele tem que falar dessas pessoas que transitam, né? E o Estômago 2 ele veio com essa proposta. Ele é um filme que tem duas equipes, né? Tem uma equipe brasileira, uma equipe italiana, tem atores dos dois países e eu acho que ele cumpre bem essa função de realmente transitar entre as culturas. Nicola, como foi fazer o papel de um ator, né, que mescla um pouco da atuação e também um pouquinho de mafioso? Na verdade, tudo ficou perfeito, né, sobre esse aspecto, no sentido... nasce tudo como Dom Benedetto Caroli. Sinceramente, o meu foco era totalmente o mafioso. E depois, por como se desenvolveu o roteiro, surge a persona, não é mais o personagem, né, é que as pessoas vão entender bem depois. A gente, aliás, eu acho que não é justo dar esse spoiler, mas vamos falando. Então, o Roberto, que é a persona. Ele é um ator assim, em crise, 50 anos de idade, vai ter que voltar a morar com a mãe, 5 casamentos falidos nas costas. Então, são aqueles momentos, realmente, que o cara se joga do penhasco ou acontece alguma coisa. E aconteceu. E o projeto nasce, na verdade, a história, o Dom Caroli nasce quando eu e Luísa soubemos que os mafiosos atuais, os jovens mafiosos, não sabem se comportar como mafiosos e eles usam referências cinematográficas para o comportamento. Então já são construções de segundo grau. Inclusive o cinema americano obviamente aqueles mafiosos do cinema americano não são realistas, eles já são construções literárias e cinematográficas da máfia italo-americana. Então é uma construção de terceiro grau. Os italianos estão usando as referências americanas que foram construídas pela literatura e pelo cinema para virarem mafiosos. Então nos pareceu uma coisa tão interessante de investigar, né? E o Dom Caroli nasce nessa ideia, nessa intuição. Tanto que Dom Carolho várias vezes sempre fala um pouquinho em inglês também, tem algumas palavras em inglês. E depois tudo isso se vira ainda mais amplo no momento que se descobre que, na verdade, é outra pessoa, não é nem Dom Caroli, é esse Roberto. Então, o Roberto, como todos nós atores, como já falei nas entrevistas, tem um monte de atores que nunca foram descobertos, são maravilhosos atores. E, na verdade, todos nós sempre colocamos uma máscara. Também você, como jornalista, não é verdadeiramente você. Você agora está interpretando o papel de jornalista que está nos entrevistando. Então, você preparou, etc, etc. Então, lá é muito legal todas essas camadas. Eu achei ótimo jornalista dizendo, não, é complicado. Na verdade, não é um filme complicado, é um filme complexo. E o Presida também, o Presida é um personagem, pensando bem agora, refletindo,
Ele se constrói na prisão. Sim, Ele entra de um jeito na cadeia Exato. e ele vai construindo uma nova persona, que é diferente daquela que ele entrou. Tanto que eu sinto isso no momento que são duas cenas distintas, onde em uma ele consegue manter 100% aquela postura culta, rígida, quase parlamentar, Exato. e no segundo momento, na hora que o bicho vai pegar, ele já tá com foda-se, né? Ele também espera um pouco. Exatamente. Eu tenho que colocar agora eu tenho que vir na linguagem deles. Exatamente. Ele, no final, ele volta às origens e vai tocar o foda-se, né? Quem é a favor de tocar o foda-se? Muito legal. E, Nicola, eu acompanho a tua carreira, né? Mas, como uma observadora, eu acho que dá para dizer que esse papel é um presente, né? Esse é o papel da minha vida desde o começo. Realmente, o Dom Benedetto Carolho virou depois também um personagem muito maior. Eu acho que foi por aquilo que realmente eu apresentei no set de toda a parte brasileira, porque a gente filmou antes em Curitiba, na cadeia, e depois foi na Itália, depois em meses. Meses depois. Então Meses teve um mesmo. amadurecimento da parte do Dom Carolho, que a gente teve tempo para trabalhar esse personagem de maneira a fazer, inclusive, incorporar os elementos da parte brasileira. Exatamente. Então, porque todo mundo dizia, cara, esse personagem está ficando muito carismático, muito interessante, né? Na cadeia, na parte brasileira, né? Então a gente levou muito desse aprendizado da parte brasileira para a parte italiana. Esta produção traz personagens do primeiro filme, de 2007, e traz novos. Estômago 2 chega aos cinemas brasileiros em 29 de agosto.